Ei, gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte, né? Paz e alegria, saúde é o que desejamos. Olha, o projeto de lei que visa proibir o uso de telefone celular na escola está avançando. Inclusive, ele foi discutido lá na Comissão de Educação da Câmara Federal, né? E a comissão aprovou o projeto do jeito que ele está propondo, inclusive a proibição do uso do telefone celular dentro da sala de aula e até mesmo nos intervalos das aulas, naturalmente no recreio, pelos alunos, né? Por quê? Porque hoje a escola está enfrentando uma série de dificuldades porque o telefone está atrapalhando o desenvolvimento das aulas, né? Os alunos ficam o dia inteiro ligados no telefone celular e esquecem, né, de prestar atenção na aula, e etc. Inclusive, o ministro da Educação, Camilo Santana, também, ele é favorável que seja restrito o telefone nas salas de aula. Agora, há no projeto também alguma alternativa para quando pedagogicamente houver necessidade do telefone ser acionado pela escola, pelo professor e etc., para que os alunos possam buscar algumas informações, aí sim, nesse caso pode, tá? Mas é muito importante, né? Olha, hoje vamos falar agora com a ex-deputada estadual e federal, secretária de Estado de Minas Gerais, Maria Elvira Salles Ferreira. Ela foi responsável, em 1997, pela lei que obrigou o SUS a oferecer cirurgia reparadora de mamas nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer em todo o país. Hoje ela recebe uma homenagem do Hospital Madre Teresa pela atuação parlamentar em prol da saúde da mulher. Maria Elvira, que prazer falar com você, é uma alegria estar aqui comigo nesse programa. Oi, Assir, prazer estar com você também, revê-lo, né, ouvi-lo, e hoje encerrando o Outubro Rosa, né? É verdade. Dia 31, também é o Dia das Bruxas, né, o Halloween. Verdade. Nós estamos Dia do aqui Saci. no seu programa falando do Outubro Rosa, no seu encerramento, e dessa homenagem que eu confesso, estou muito feliz de receber do Departamento de Mastologia do Hospital Madre Teresa, que é um grande hospital da nossa cidade de Belo Horizonte. Ô Maria Elvira, eu imagino, né, da dificuldade que você teve, né, para um parlamentar, no meio de 500 e tantos parlamentares na Câmara Federal, né, entrar com o projeto ser aprovado e você ver esse projeto depois, né, ser usado, né, pelas mulheres do Brasil em prol da saúde da mulher. As coisas têm com muita dificuldade que se chega até isso, né? Mas você foi uma pessoa que, não só para a saúde da mulher, você teve uma ação parlamentar muito importante e hoje eu acho que essa homenagem, ela vem coroar de êxito todo o esforço que você fez, né, no tempo de parlamentar federal. Olha, realmente, Assir, eu devo dizer que é uma coisa muito gratificante, porque eu fiz política, 30 anos da minha vida, eu acredito que até um pouco mais, não é? E foram 16 anos de atividade parlamentar, tanto na Assembleia em Minas, quanto na Câmara Federal em Brasília. E quando eu entrei, vamos falar a verdade, era uma pedreira, né? Quando chegamos na Assembleia Legislativa, a deputada Sandra Starling, já falecida, PT, e eu, não tínhamos nem banheiro feminino para as mulheres. Quer dizer, nós éramos um corpo estranho dentro do parlamento. Nós éramos olhadas com uma certa estranheza. Quer dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Era uma coisa muito diferente, né, para os homens, para os parlamentares. E a gente tinha que se afirmar, né, mostrar que nós tínhamos as nossas razões, tínhamos os nossos propósitos, nossos ideais, que tínhamos competência. Eu acredito ter sido uma boa parlamentar e ter levado um ideal de representar bem a mulher e lutar principalmente pelos assuntos ligados à mulher. Não é que outros assuntos não me interessassem. Sim, já o meio ambiente naquela época, a própria educação como um todo, né? A gente tinha preocupação com tudo, mas eu me fixei nas questões ligadas à mulher porque elas eram muitas
e quase ninguém as defendia. Então, até a própria Sandra, que, claro, era mulher, mas não era tão focada quanto eu, na época. E era uma coisa interessante, porque eu vinha de uma classe de família, uma família média, classe média, alta. E as feministas, elas sempre foram mulheres um pouco mais à esquerda, né? Então eu divergia um pouco nisso, né? Então eu tinha duas dificuldades: o fato de ser mulher e o fato de ser uma mulher que não era de esquerda, né? Eu era uma mulher de centro com uma visão social, diria que social-democrata, mas nunca fui de esquerda. Então, para mim, não era nada fácil, né? Mas sempre lutei por creches para as mulheres trabalhadoras, a política contra a violência doméstica, a favor dos direitos humanos. Quer dizer, então eu sempre tive essa pauta. E graças a Deus, acho que ajudei muito as mulheres a avançarem. Quando cheguei em Brasília, isso para mim ficou mais claro ainda, né? Por exemplo, hoje, os 30% que os partidos são obrigados a garantir para as mulheres, isso foi uma luta muito da Jandira Fegali, da Marta Suplicy, minha, principalmente, né? Me lembro que, uma certa época, eu fui convidada para ir à China, para um congresso mundial de mulheres. Eu deixei de ir porque esse projeto ia estar na pauta do plenário. Então, eu lembro que a própria Marta falou: Maria Elvira, se você não for, nós corremos o risco de perder, se você for. Então, ela precisava ir, porque ela, inclusive, ia falar, e eu e algumas poucas ficamos para poder segurar o projeto. E nós conseguimos aprová-lo na Câmara Federal, né? Então, eu tenho certeza de que fui, sem falsa modéstia, fundamental na aprovação de muitas pautas ligadas aos direitos e à participação das mulheres na política ao longo vamos dizer, da vida republicana. Então, eu graças a Deus, estou chegando aos meus 75 anos e daqui a 2 anos completam-se 40 anos que eu cheguei à Assembleia Legislativa. Eu acho que sou a única, desse tempo antigo, sou a única que está viva. Tem também a Júnia Marise, né? Mas a Júnia que reside mais no Rio de Janeiro. E a gente tem essa alegria, né, de constatar que tem um legado, que deixou um legado, né? Estamos deixando um legado para as mulheres mineiras e brasileiras, graças a Deus. Aliás, eu fico me lembrando aqui da sua atuação parlamentar como deputado estadual, porque eu fiquei durante mais de 35 anos como repórter político na Assembleia Legislativa. E pude acompanhar de perto, né? Eu sempre te chamava de formiguinha, porque você estava em todo o estado, você tinha um grupo de mulheres e de assessores que estavam ao seu lado, que trabalhavam muito. Eu lembro que era um trabalho incessante, muito grande. E eu lembro, inclusive, pela luta pelas delegacias de mulheres no estado de Minas Gerais, que você teve uma atuação muito presente, né? Eu me recordo também da minha querida amiga, que está viva, graças a Deus, a delegada Elaine Matosinhos. Primeira delegacia criada em Belo Horizonte, do qual ela foi a delegada. Na época, ela não era política ainda. Nós participamos muito junto ao doutor Tancredo, né? Depois do doutor Hélio, para poder criar essa delegacia. E ela foi a primeira delegada em Minas Gerais. E eu me lembro que o meu querido amigo Michel Temer foi quem criou a primeira delegacia no Brasil, especializada da mulher, em São Paulo, quando ele era secretário de Segurança Pública. Isso a gente deve ao Michel. Foi ele que teve essa primeira iniciativa no país, né? Me lembro sempre disso. Agora, voltando à questão... Bem, nós tivemos um problema aí com a Maria Elvira, que está falando conosco. Maria Elvira, está nos ouvindo aí? Como é que está aí? Hein? Beleza. Olha, vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. Daqui a pouco a gente volta, se eu conseguir novamente o contato com a Maria Elvira. Se não conseguir, tem outros assuntos aqui para a gente falar. Daqui a pouquinho, até já.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo, ficou mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos continuar a nossa conversa com a ex-deputada estadual e federal, Maria Elvira Salles Ferreira. Maria Elvira, você fez parte de um partido político que foi o rei do Brasil naquela época, foi o MDB. Como você vê a política hoje? Ixi. Bom, a política sempre foi e continuará sendo muito importante. Não adianta, né, Assir, as pessoas ficarem falando, eu não gosto de políticos, os políticos são isso, são aquilo, não adianta. Nós vamos continuar precisando da política e dos políticos, então as pessoas não podem querer se alienar, dizer que não querem nem discutir, nem falar e nem votar, porque isso aí vai cada vez ficando pior se a gente fizer isso, né? O que a gente tem é que efetivamente discutir com os nossos parentes, nossa família, com os nossos amigos. A gente tem que tomar as melhores decisões. E o que é pior, o que é muito importante, aliás, é não se deixar iludir pelas chamadas vulgares fake news, né? Porque hoje o que atrapalha muito são as versões, as narrativas enganosas, mentirosas, que os políticos e os amigos dos políticos usam para criar imagens, para criar versões mentirosas de fatos e de pessoas. Eu vejo, por exemplo, eu votei no Fuad, fiz campanha para o Fuad voluntária, porque não só eu gosto dele, como realmente acho que ele teve pouco tempo, apenas 2 anos e meio, né, para ficar conhecido em Belo Horizonte, para aprender a ser político. Porque ele, na vida inteira ele era um técnico, um cara extremamente preparado, que passou pelo poder municipal, estadual, federal, e que de repente pegou o bonde andando, né? Porque o Cálio resolveu ser candidato a governador e pegou o bonde andando e fez muita coisa em Belo Horizonte. Cometeu, talvez, vamos dizer, alguns erros políticos, mas que foram bem intencionados, porque a questão das ciclovias aí, que o pessoal fala que é o mal dele, ele inventou aquilo, não. Ele foi votado lá na Câmara, ele tinha que cumprir, fazia parte dos programas, né, a serem executados. Então, são coisas que quem é da política sabe como é que acontece. Então, mas ele corrigiu, ele voltou atrás, ele teve que voltar atrás, porque o povo não aceitou, mas estava lá, ele estava lá e estava escrito que ele tinha que fazer aquilo. Bom, mas então eu vi nos últimos dias, por exemplo, que fizeram com ele com aquela questão do livro. Eu tenho aquele livro na minha cabeceira. Eu sou uma leitora voraz, eu leio todo dia. Ele não é um grande escritor. O livro dele, eu diria que até não é um livro que eu recomende, entendeu? Mas o cara, qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer deputado, tem o direito de escrever um livro, entendeu? E no livro você escreve o que você quiser escrever. Imagine se eu posso censurar, por exemplo, um Jorge Amado, ou eu posso censurar um Oscar Wilde, que escreveu obras que são extremamente polêmicas, ou eu posso censurar a Madame de Bovary. Não, o que é isso? Quer dizer, é simplesmente ridículo. Eu estou parecendo com Hitler, que queimava livros de judeus em praça pública. Então, eu estou dando um exemplo de um fato que nós vivemos aqui agora. É um absurdo. É a total falta de democracia no aspecto do julgamento da literatura e da arte, da cultura em geral. Então, isso é muito triste. Você vê numa campanha política as pessoas se investindo desse tipo de caráter, né, para poder julgar as pessoas. Então, infelizmente, dentro da política, tudo isso acontece. Além da corrupção, do mau-caratismo, além da mentira, além de tudo que a gente sabe. Então, o que eu acho que a gente tem que observar nas pessoas hoje é o caráter, é a honestidade, é a seriedade com que trata o interesse do povo, não é? É a gentileza urbana, é o amor aos valores básicos, como, por exemplo, a educação, que a educação é tudo, 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 tudo. Não adianta vir falar das outras coisas. O mais importante na vida chama-se educação. Eu respeito muito, eu sei quanto que
trabalhador sofre dentro do ônibus muito tempo, quanto que a mobilidade urbana é importante, saúde pública, mas tudo passa pela educação de boa qualidade. É dentro da escola que você prepara a criança para a vida, para o futuro, para o trabalho, para o emprego, para a renda, para poder formar sua família. E outra coisa, eu estou vendo aí que essa cultura woke, nojenta que está aí, não é? Que quer defender o identitarismo, essa coisa, essa falta de valores, isso vai morrer. Você pode saber que vai morrer. As próprias empresas estão voltando atrás, estão vendo que erraram, né? Querendo dar essa liberdade total que não existe e que é profundamente negativa para a construção de um mundo melhor. Então, eu estou muito tranquilo. Eu acho que isso é uma crise que vai passar, porque o que vale no mundo mesmo são os valores, é a religião, entendeu? É um bom coração, é o amor à família, é o amor ao próximo. Eu acho que é isso que é importante na vida. Não é essa bobajada que está por aí, não. Essa cultura rasa, essa cultura da ignorância, essa cultura do que por baixo é melhor. E vamos ser todos ruins por baixo. Vamos nivelar por baixo. Eu acho que isso não está com nada, meu amigo Assir Antão. Pois é, a eleição de Fuad Noman e de outros candidatos, como em São Paulo, né, e em outros lugares, no Paraná, no Rio Grande do Sul, foi verdadeiramente um recado do povo a essas pautas, inclusive as pautas de mais de esquerda que nós tivemos aí, e que agrediram muito a família brasileira? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu, por exemplo, como eu te falei, eu não sou de direita, eu detesto a ultradireita, entendeu? Porque eu acho que a ultradireita ela não é democrática. Uhum. Mas não adianta a gente querer achar que é o coletivismo que vai resolver. Não existe, as pessoas não são iguais, não adianta querer nivelar por baixo, isso não existe. Você sempre vai ter as pessoas brilhantes, pessoas que se esforçam mais do que as outras, entendeu? Eu acho que o comunismo ele não vinga. O comunismo hoje praticamente não existe. Por que a China dá muito bem no que é físico? Faz trens maravilhosos, faz estradas maravilhosas, faz tecnologia maravilhosa, mas onde entra a criatividade, a China não vai para frente. Por quê? Porque lá não há liberdade. Onde não há liberdade, não há criatividade. Entendeu? Não há. E as pessoas também não são felizes, não. Não são felizes. Porque na China, eles obrigam a pessoa a ser o que eles querem que ela seja. Ela não é o que ela quer ser. Não é. Entendeu? Ela tem quantos filhos a sociedade define, ela tem a profissão que a sociedade define, ela mora onde a sociedade defina, ou seja, o governo, né? A polícia é do jeito que a sociedade, que o governo define, entendeu? Então, da mesma forma que Cuba, que Venezuela, etc, etc. Ninguém é feliz no comunismo. Eu não acredito nessa felicidade, entendeu? É a construção através da inveja. A inveja é que governa. Ninguém pode ter mais do que o outro, porque senão é motivo de inveja. Aí nivela tudo por baixo. E as pessoas também não ficam felizes, porque elas não podem ser elas mesmas. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso é que acontece. Então, por que os Estados Unidos, todo mundo morre de inveja dos Estados Unidos? Você vê, chega um venezuelano, hoje os hispânicos nos Estados Unidos, eles são, o nível, eles chegam lá enxugando prato, entendeu? E fazendo hambúrguer. E em alguns anos alguns estão milionários. Como que você explica uma coisa dessa? Né? É impressionante a capacidade que o que faz nos Estados Unidos ser tão pujante a economia americana, principalmente, é o imigrante, a imigração americana. A capacidade que o imigrante tem de ganhar dinheiro nos Estados Unidos é uma coisa louca, entendeu? Então, isso a mim me impressiona profundamente. Faça um estudo dos números americanos. Você vê o quanto que os imigrantes ganham dinheiro nos Estados Unidos, produzem, desenvolvem o país e se desenvolvem. Eu acho isso fascinante.
entendeu? Ou Para mim é seja, um fascínio, um milagre americano, entendeu? ou seja, as pessoas ganham pelo trabalho, né? Pelo que sabem realizar, Trabalho, não é verdade? é A liberdade de trabalhar e poder realizar, né? É a meritocracia do trabalho, da competência, do esforço, do empreendedorismo. Isso sempre vai valer em qualquer lugar do mundo. Onde a liberdade exista, né? É verdade. Onde a liberdade não existir, não adianta, né? Porque eles pegam você e te nivelam por baixo. Maria Elvira, isso. um dia eu estava andando por Minas Gerais e passei numa cidade que se chama Minduri. E encontrei lá, vamos dizer, o seu rastro lá em Minduri. Eu falei assim, a Maria Elvira esteve aqui, ela vem sempre aqui em Minduri. Você foi uma deputada muito atuante, que andou muito pelo Estado e tal. Você acha que as redes sociais hoje ajudam a política de hoje? Não ajuda não. Bom, não é que ajuda ou atrapalha, isso aí é um conceito que eu não sei também. Eu não tenho essa competência, talvez, para fazer essa análise. Eu digo que é completamente diferente. Quando eu era deputada, a política era olho no olho, era mão na mão, né? A gente ia, conversava com as pessoas, entrava na casa das pessoas, tomava café. Você sentia o povo, você sentia a realidade da sociedade, né, civil. Nossa, eu adorava fazer política, eu era uma política realmente autêntica. Quando você fala de Minduri, eu sou cidadã honorário de Minduri. Eu era amiga da prefeita, né, vários prefeitos que passaram por lá. Eu os conheci, eu conhecia as dificuldades. Eu lutei para melhorar a educação do município, eu levei o 2º grau na época. Ajudei a levar o asfalto que ligou Minduri a Cruzilha, Minduri a Bar de Deus de Minas, Minduri sabe, a vários municípios, Andrelândia, aquela região toda ali, a região de queijos maravilhosos. É verdade. De produção de leite, né, com pecuária forte. Então era um trabalho assim. Eu chegava em Brasília, eu lutava, eu corria atrás, eu ia aos ministérios, eu com a Silvaninha, minha chefe de gabinete. Beleza. A gente trabalhava para valer, para poder conseguir, né, a autorização, o acesso, as verbas. Naquela época ali tinha poucas emendas, mas a gente ia atrás para conseguir de verdade o que o município precisava para se desenvolver. E aí, com isso, desenvolvia a região, né? É isso aí. Maria Elvira. Era fascinante. Eu adorava fazer política naquela época, daquele jeito. Maria Elvira, o nosso tempo acabou. Eu quero cumprimentá-la pela homenagem que você recebe hoje, pela sua ação parlamentar em favor da mulher e agradecer a sua participação no nosso programa, ok? Muito obrigado. Obrigada. Só querendo dizer que essa homenagem hoje, o meu querido Acirantão, eu quero levar para minha irmã, que morreu com 29 anos de idade, com câncer de mama, Maria Antonieta. Foi por causa dela que eu, em Brasília, me lembrei, me motivei a fazer esse projeto, porque eu lembro dela mutilada pelo câncer. Naquela época não fazia nada. A pessoa botava saquinho de alpiste dentro do sutiã ou panos, as mulheres pobres, né, no interior. Então, foi por causa dela que eu tive essa motivação de correr atrás para poder fazer esse projeto que virou lei e que hoje atende realmente. O ano passado foram 28 mil mulheres no Brasil que fizeram cirurgia com sucesso. Obrigado, viu? Muito obrigado, um abraço para você, uma boa tarde, Maria Elvira. Saúde! Agora você fica com o Horizonte Notícia e hoje você confere os detalhes do simulado de incidente com múltiplas vítimas, organizado pela PUC Minas. E ainda o quadro Cenário Político analisa o alto número de abstenções no segundo turno das eleições municipais. Até lá!